Olá, queridões, oro para que estejam bem. Estamos aqui no EIE, né, edificando uma igreja espiritual, mais uma vez com vocês. Que bom que vocês estão conosco. Você assistiu a primeira aula sobre a armadura de Deus? A EIE, a Edificando uma Igreja Espiritual, está aqui para a edificação do corpo de Cristo, trazendo ensinamento, fortalecimento, né? E também projeção a todos os cristãos para que cresçam nos seus ministérios individuais e nas suas igrejas, legal? Nós estivemos falando sobre a armadura de Deus, eu não consegui nem ler o versículo, né, da armadura de Deus, está em Efésios, capítulo 6. Nós tivemos lá uma introdução falando sobre a grande guerra, nós estamos em guerra, sabe que nós estamos em guerra? Volta lá para você que não viu, volta lá para você ver por que estamos em guerra, como essa guerra acontece, é uma guerra espiritual, não tem como fugir. E nem consegui ler aqui os versículos de Efésios, eu quero aproveitar hoje e ler os versículos, a gente dá o início sobre a armadura de Deus, tá? Então, se você for lá em Efésios capítulo 6, começa do verso 10, falando sobre a armadura de Deus. Eu vou ler com vocês, amém? Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Legal? Quem está falando aqui? Apóstolo Paulo. Ele está preso, né? Como eu falei no primeiro vídeo, está preso, e ali o Espírito Santo começa a mostrar para ele os soldados que o guardavam ali em cadeia, vestidos com uma armadura, e Deus falou: nós temos uma armadura também, porque nessa guerra a gente precisa estar com a armadura. Nós precisamos estar revestidos com essa armadura, para que o inimigo não consiga nos alcançar. O inimigo não é um inimigo natural. Eu sei que é um inimigo espiritual. Eu me recordo, quando eu aceitei Jesus e descobri que Jesus era de verdade, até a minha pregação, naquele tempo, eu não conhecia nada da palavra, mas assim que eu recebi, que eu vi, entendi que Jesus é de verdade, eu falava isso para todo mundo: Jesus é de verdade. Porque para mim antes era um crucifixo na parede, né? Era uma foto que eu andava de Cristo, aquele Cristo de olhos azuis, né? Na carteira. E era um Jesus que eu precisava acender vela para poder alcançá-lo, e de repente eu percebi que tudo isso era um grande engano, que Jesus é de verdade, né? Através do Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito Santo está conosco, nós não precisamos de nada desse tipo de coisa para chegar até Ele, né? Ele desencarnou, Ele precisou deixar o seu corpo na cruz, para em espírito poder estar em todos nós, disponíveis para todos nós. É por isso que ele precisou deixar o corpo. O corpo foi moído, foi partido por causa das nossas transgressões. O pecado que era imputado contra nós, quando recebemos Jesus, ele está apagado através do poder da obra da cruz feita por Cristo para as nossas vidas. Então, nós estamos em uma grande guerra. O inimigo está tentando levar quanto mais para o inferno possível. Para quê? Para rasgar o coração de Deus.
E nós vemos aqui Deus inspirando o apóstolo Paulo para falar sobre a armadura. Você precisa estar com a armadura de Deus. Onde você estiver, seus filhos, sua esposa, né? Nós precisamos estar com a armadura. Estamos em guerra, não sabemos quando vamos receber um ataque, mas precisamos estar preparados para isso. Não é? Você sabe que o grande perdedor no reino dos céus não é o que chega primeiro, não é o que vence a batalha, é aquele que não cai e fica caído. Não é? Porque o cair, não é? E não é, isso não estou falando que é bíblico, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus, Deus nos levanta. Você não pode ficar abatido e ficar caído no chão, não, vamos continuar, vamos lá. Se a gente vê arrebatamento, nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos lutando contra a ação do mal, pronto, já somos salvos. Porque a luta não vai cessar enquanto não sairmos dessa carne, não é? Porque a carne milita contra o espírito. Então nós estamos em guerra constante. E voltando lá, não me enrola não, voltando lá, volta para cá. Falando sobre a armadura de Deus, nós precisamos entender, a armadura de Deus não é uma oração. Talvez isso aí cause um escândalo. Se você quiser colocar o que você acha aí embaixo, pode escrever, tudo bem, eu respeito sua opinião, mas a armadura de Deus não é uma oração. Então, tem pessoas que falam, vamos fazer uma libertação. Todo mundo orando, armadura de Deus. Todo mundo orando, não existe orando a armadura de Deus. Aí vai ler a armadura de Deus, isso é reza. Reza é você repetir uma oração que já existe. Orar é você falar com Deus. Todo mundo, vamos orar. Aí cada um fala uma coisa com Deus. Todo mundo, vamos repetir essa oração. Primeiro, a armadura de Deus não é uma oração, é um direcionamento de estarmos colocando, né, cada peça da armadura na nossa vida de uma forma prática. Não é uma oração. Tem pessoas que falam assim, antes de você dormir, ora a armadura de Deus. Primeiro, não é oração, é reza, né? Vai rezar a armadura de Deus. E a armadura de Deus não é uma reza. Não, é um estilo de vida. A armadura de Deus é um estilo de vida. Cada peça da armadura de Deus, cada componente da armadura serve para algo específico. Não é? Nós vemos lá um soldado, naquela época, tinha escudo. Hoje não tem escudo, porque hoje a luta não é com espada. Na época, o escudo, né, impede que a espada te fira. Hoje em dia, com os armamentos que tem hoje, dá um tiro que o negócio quebra até aço. Né? Apesar que até hoje se usa o capacete para evitar que a bala pegue o crânio, né, a cabeça do homem. Né? Mas vinha o inimigo com a espada, o escudo que defendia, né? Que é o escudo da fé que nós lemos aqui. Então, cada componente da armadura tem algo específico, e não é um específico natural, é um específico espiritual. Por exemplo, Jesus, na Santa Ceia, ele muda o contexto dessa nova aliança, quando ele diz lá, 1 Coríntios capítulo 11, ele fala sobre a mudança do contexto da primeira Páscoa feita lá com Moisés, depois das 10 pragas, não é? Você sabe disso. Na 10ª praga houve lá a morte dos primogênitos, e para haver a morte dos primogênitos veio o quê? Veio o anjo da morte, o anjo da destruição, para os israelitas não serem pegos por esse anjo da morte. Moisés recebeu uma direção de Deus, que eles fizessem o quê? Eles matassem um cordeiro, assassem o cordeiro sem tempero, não é? Ali, assassem não, né? Era churrasco, né? Foi um churrasco com o cordeiro, iam comer ervas amargas, pães asmos, vestidos como se fossem já para sair, entende? E ia ser colocado o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Essa é a Páscoa do Senhor. Páscoa significa passagem, a passagem do inimigo, a passagem do anjo da morte, a passagem deles também de sair do Egito e ir para a terra prometida. Então, Páscoa é passagem. E aí o que acontece? Jesus estava comemorando a Páscoa. Qual Páscoa? Aquela de Moisés. E naquele momento, ele muda o contexto de uma forma natural para uma forma o quê? Espiritual. De repente, o cordeiro que era imolado para que eles comessem, deixou de ser um cordeiro animal, e ele se coloca como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Então ele seria imolado, morto,
não é? Como aquele cordeiro, para que o anjo da morte não nos alcance. E ele faz o quê? Ele transforma daquilo de uma forma natural de uma forma espiritual. Ele levanta o cálice e fala: esse é meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Não é de todos. Não porque ele não quer todos, é porque não é todos que o querem. Entende? Então, esse é meu sangue. E aí vem, esse é meu corpo. Quer dizer, está lá o cordeiro, né? A carne do cordeiro, e está lá o pão asmo, né? E as ervas amargas são as nossas orações, o nosso arrependimento. Porque a base da nossa conversão é o arrependimento. Não tem como você estar com Jesus se você não se arrepende dos seus pecados. Muitas pessoas que entram, ficam na igreja, se animam, né? Tem aquela fé almática, uma fé que é só pela alma, levanta as mãos, adora a Deus nos louvores, chora, tal, e depois não volta na igreja. Mas por que não voltou na igreja? A gente fala assim: não, porque nós tínhamos que ter abraçado aqui na igreja. Não, porque a igreja tinha que ter feito mais visita, não é verdade? Não, a igreja, o irmão não cumprimentou. Não, o pastor que não falou direito. Não, a gente fica procurando culpa na igreja. Não existe culpa na igreja. A pessoa não voltou porque não abandonou o pecado. A pessoa aceita Jesus, mas o amor do pecado é tão grande que não tem como você vir na luz se você está nas trevas. Você chega na luz, você precisa rejeitar as trevas. Então aí vem o combate, né? Na alma. Eu fico com o pecado, que eu gosto, que eu amo o pecado, e o pecado, se fosse ruim, não precisava pregar contra o pecado, né? Se o pecado fosse uma martelada no dedão, pá! Não precisa falar: olha, não pode bater no dedão, né? Ué, dói, eu sei, não vou pregar. Então, nós pregamos contra o pecado, porque a carne, ela quer o pecado. E nós precisamos falar não para a carne. Então, se a pessoa ama mais o pecado do que a Jesus, ela vai abandonar a igreja mesmo, vai continuar no pecado. O problema não é com a igreja, o problema é com o pecador. O Espírito Santo convence, então deixa o Espírito Santo trabalhando. Nós podemos colocar peso em nós nesse sentido. Claro, vamos orar por a pessoa, vamos abraçar a pessoa, vamos fazer visita, mas a escolha individual de cada um. Deus deu o livre-arbítrio para todos, não é? Então, voltando aqui, Jesus pega aquilo que era natural, que eles pegavam o sangue mesmo e passavam nas vergas da porta, e aí de repente as portas são do nosso coração, porque somos uma casa espiritual. Apocalipse capítulo 3, Jesus, né, através do apóstolo João, dando direcionamento a ele, aí ele escreve lá que ele está batendo na porta do nosso coração. Quando tomamos a ceia e bebemos do suco, não é? Que representa ali o sangue de Jesus, está sendo ungida as portas do nosso coração, para que o inimigo não nos alcance, né? E renovamos a nossa aliança com ervas amargas, com oração de arrependimento dos nossos pecados, tomando do sangue do cordeiro, não é? Que é o suco, agora, né? E comendo pão, que existiam os pães asmos, né? E com isso foi renovado a nova aliança em Cristo Jesus. De uma forma, era uma forma natural, hoje é uma forma espiritual que nós fazemos na igreja, que é a Santa Ceia. Então, quando nós lemos aqui a armadura de Deus, e eu já estou encerrando, não quero tomar muito seu tempo, depois nós vamos continuar com esse tema. A armadura de Deus deixou de ser uma oração, que não é, uma reza, não é, mas um estilo de vida que, de uma forma natural, nós estamos regendo espiritualmente uma grande proteção para nós e a nossa família. A armadura de Deus um estilo de vida com diversos componentes que nós precisamos viver no nosso dia a dia para nos proteger contra a ação do inimigo na nossa vida. Amém? Por aqui tá bom, nosso tempo já foi embora, nós vamos dar continuidade na próxima aula, legal? Beijoca Santa, Deus abençoe a todos, até a próxima. Espera aí, por favor, dá o seu joinha aí, o seu like, né? Compartilha com as pessoas, se você foi edificado, compartilha com as pessoas, né? Para que a gente continue colocando aqui material de qualidade. Nós vamos voltar então na próxima aula, dando continuidade. Até a próxima.